Olá pessoal, boa tarde, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao segundo dia da nossa jornada mariana com Nossa Senhora de Fátima. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, para não ter nenhum tipo de problema, vocês estão me escutando perfeitamente? O áudio está chegando bem para vocês aí? Me falem, pessoal, por favor, para que eu possa iniciar bem aqui. Deixa eu ver o pessoal aqui. Boa, salve Maria, paz. Boa tarde, pessoal. Oi, Luiz Gabriel, Pelotas, tudo bem? Deus abençoe. Áudio tá perfeito? Tá certo, então. Pessoal, ontem nós tivemos Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Aí o vídeo deu uma pausada. Agora, a culpa foi minha. Eu fui apertar o botão do aviãozinho que interrompe a ligação das pessoas. E aí cortou a internet. Então, eu quero pedir perdão para vocês. Bom, infelizmente, ontem o problema da internet impediu com que as pessoas escutassem toda a live, mas a gente já solucionou esse problema e esperamos que isso não ocorra mais. Então, vamos lá, né, para os nossos ensinos de Nossa Senhora de Fátima. Pessoal, eu confesso para vocês que eu ainda não tenho tanta habilidade para mexer com o Instagram. Então, eu não sei se vocês conseguem compartilhar o vídeo, né, nas lives que a gente faz à noite, pelo YouTube, a gente percebe que quando a gente pede para as pessoas curtirem, né, e fazer um compartilhamento, a gente percebe gradualmente subindo o número das pessoas que estão assistindo o vídeo. Então isso daí é extremamente bom. Por quê? Porque uma compartilhada, uma curtida, já começa a colocar em movimentação. Eu não sei fazer isso muito bem, mas eu gostaria muito que se vocês pudessem ajudar a divulgar essa live de agora. O tema que eu vou falar é extremamente importante aqui agora. Ele vai te levar para reflexão, ele vai mexer com a sua vida, ele vai mexer com a sua vida espiritual. Então, assim, se vocês puderem, eu peço para vocês compartilharem, tá bom? Então, Deus abençoe. Luísa, Juscelia, Devivron, Rafael, entrou. Eu não estou conseguindo ler todos os nomes ainda aqui. Irmão, ainda continua a live no YouTube? Continua sim. Hoje vai ter. Isso daqui é somente um desafio, pessoal. Mas a live no YouTube continua e continua muito bem. A gente vai ter hoje às 21 horas. Tá bom? Às vezes a gente fica um pouco assim, não é chateado, triste, é porque normalmente no começo da pregação não tem muita gente, aí depois que a coisa começa a desenrolar um pouco, vai enchendo mais. É que esse começo dessa pregação já é importante, né, para que a gente possa compreender o que Nossa Senhora de Fátima fala. Né? Ontem foi o dia, a comemoração dos 102 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, foi quando eu tomei a resolução de fazer isso, e ontem a gente falou sobre o céu. Logo no primeiro diálogo, quando Nossa Senhora apareceu, "Da onde a vós me ser?" E Nossa Senhora respondeu, "Eu sou do céu." E foi quando a Lúcia perguntou, "Eu também vou para o céu?" "Sim." Lembram desse diálogo? E aí a Lúcia pergunta, "E a Jacinta?" Ela fala, "Sim." "E o Francisco?" "Também. Mas tem que rezar muitos terços." Eu vou comentar isso daqui depois com vocês. "Lúcia, a Maria das Neves já está no céu?" E Nossa Senhora respondeu, "Sim, está." E ela pergunta, "E a Amélia?" Aí que vem uma resposta. Querido irmão, querida irmã, eu não sei se você sabia dessa resposta que Nossa Senhora deu para a Lúcia, mas eu quero refletir seriamente com você nessa questão. "E a Amélia?" E Nossa Senhora respondeu, "Estará no purgatório até o fim do mundo." Agora, pessoal, vamos fazer uma reflexão aqui. Pensem comigo
que esse foi o ano de 1917. O que essa Amélia cometeu de tão grave que fez com que ela recebesse a punição divina de ficar no purgatório até o fim do mundo? Olha a sociedade em que nós estamos hoje e olha a sociedade que estavam vivendo no ano de 1917. Não tinha esse sangue demoníaco de aborto como um dilúvio sendo derramado. A gente não tinha essa cultura que está sendo impregnada na nossa sociedade e até uma aceitação extremamente comum do casamento entre dois homens, entre duas mulheres. Nós não tínhamos isso. Naquela época ainda havia uma decência nos costumes. As mulheres se vestiam com determinado decoro. Hoje em dia você às vezes encontra moças vestidas de maneira totalmente inconveniente, até na Santa Missa. É uma impureza, é um dilúvio de pecaminosidade que se encontra. São também aquilo que Nossa Senhora disse, que virão modas indecentes que ofenderão muito a Nosso Senhor. Na época de 1917, não tinha isso não. A igreja não estava num clima de apostasia, de perda de fé, de relativismo tão intenso como está vivendo hoje. A igreja sempre enfrentou batalhas, sempre enfrentou lutas terríveis contra os infernos, mas desta maneira, irmãos, em 1917 ainda não estava. O divórcio não estava com tanta força como tem hoje. A destruição das famílias não estava tão intensa. O número de drogadição, o suicídio, os adultérios, não estava desse jeito. O indiferentismo religioso não tinha chegado nos píncaros em que nós vimos hoje. E o que aconteceu que Amélia fez um pecado de tanta ofensa a Deus que ela mereceu no purgatório até o fim do mundo? Eu conheci um padre, não vou citar o nome por respeito, porque não conversei com ele antes, que é um estudioso e um especialista em Fátima. E segundo o que ele me disse, descobriu que aquela moça tinha um pecado contra a castidade. E parece que a contrição não estava perfeita, eu não sei como foi bem aquele negócio, se ela conseguiu confessar antes de morrer, mas recebeu uma misericórdia esplendorosa, mas era coisa relacionada ao 6º mandamento. E a Amélia vai ficar lá até o dia do julgamento final. Eu quero dizer para vocês uma coisa, que quando nós pesquisamos, quando a gente estuda sobre os rigores do purgatório, dá para entender uma coisa que deve ficar clara para todos nós. É como o pecado ofende a Deus. É isso que o pecado fez com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado fez isso. E no purgatório é punido com severidade até as culpas que nós pensamos que não tem nenhum tipo de ofensa a Deus, tal como se vive hoje com o desprezo do pecado venial para algumas pessoas que acham que isso não ofende a Deus. Bom, a coisa não é assim. Acontece que quando a pessoa morre, ela vai para o julgamento. E quando ela vê a luz de Deus, a glória de Deus, a beleza de Deus... Estou dando esse sorriso que a minha filha chegou com o meu filho Gabriel aqui. Deixa eu mostrar o Gabriel pro pessoal aqui, pessoal. É por causa que o Gabriel estava no médico. Olha que coisa linda aqui, ó. Ei, Biel! Olha lá, Biel! Olha você lá! Tchiqui, tchiqui, tchiqui. Olha essa perna gorda, olha que coisa linda, maravilhosa. Vem cá, papai. Olha lá, Biel. Olha lá. Olha você lá. Pessoal, reze uma Ave Maria pro Gabriel, que ele está muito dentinho, tá bom? E a minha esposa também. Muito dentinho, muito dentinho. Acabaram de chegar agora, não tem como eu não fazer um mimo com meu filho, que eu sou fã número 1 desse menino, é apaixonado por ele. Então, pessoal, como eu estava comentando com vocês, a alma, ela se vê diante de Deus. E ela olha para si. Ali, a justiça vai se desenrolar com uma perfeição exímia.
E aí a alma vai ver quem é Deus e quem ela é. E o que ela fez contra o seu Senhor, cometendo até as menores faltas. E aí vai acontecer que a alma mesmo, ela se lança no purgatório. Ela se joga no purgatório para pagar devidamente a Deus os danos de o ter ofendido. E aí você me pergunta, mas a confissão não perdoa o pecado? Ela perdoa o pecado, mas ela não repara as ofensas feitas contra Deus. Então, nesta vida, a alma deveria ter reparado os seus pecados, feito penitência, feito mortificações, oferecido sofrimentos, sacrifícios para Deus. Entretanto, quem são as pessoas que querem viver isso? Conta-se de um homem inglês, essa história aqui ela é muito séria, que ele foi ao purgatório e na hora do enterro dele, do velório dele, aquele homem se levanta do caixão. E essa história é contada por um santo de alta credibilidade. Tá? É que só não me ocorre o nome dele agora, mas eu acho que ele é até doutor da igreja recentemente. Desculpa, não me ocorre o nome. São Beda vai dizer nessa história que esse homem no meio do velório ele se levanta, todo mundo sai correndo, menos a família dele. E quando ele se levanta do purgatório, do caixão, ele estava no purgatório, ele teve uma resolução. Era um homem rico de posses, ele ofereceu os bens deles para a igreja, para a família dele, para os pobres, e entrou numa ordem religiosa. E qual que era o comportamento deste homem dentro da ordem religiosa? Ele tinha a guarda dos olhos em perfeição. Ele andava com os olhos para baixo. Para baixo, quase não olhava para ninguém. Uma observância do silêncio extremamente restrita e perfeita. Vocês sabem, nós como os leigos, nós não somos cobrados com tanta severidade sobre a regra do silêncio. Mas os religiosos, oh meu Deus do céu, não sei se vocês sabem disso, mas a Santa Faustina, ela viu uma freira no inferno e ela perguntou para a freira por que ela estava lá e ela disse, eu estou no inferno por não ter observado a regra do silêncio. Então aquele homem observava a regra do silêncio. Um instante só, pessoal. Amor, traz um pouco de água para mim. Observava com perfeição a regra do silêncio, tá? E aí se diz que ele vivia o dia dele entre oração e sacrifício, prolongados jejuns. E acontece que um dia pegam aquele homem numa noite do frio da Europa. Pessoal, eu já fui para lá, o frio de lá é intenso, é forte. E pegam aquele homem meditando dentro de um lago gelado. E aí as pessoas do convento onde ele estava, do mosteiro, falavam assim, mas pelo amor de Deus, sai daí, isso daí vai fazer mal para você, você pode morrer. E começaram a colocar um monte de perigos que aquele homem poderia ter em virtude de estar naquela água congelada. E aquele homem, quando sai daquela água congelada, diz para os co-irmãos religiosos dele, isso não é nada perto do que eu vivi no purgatório. Ou seja, é um sofrimento terrível. Eu estava numa pregação e um pregador diz assim, quando nós morrermos, nós vamos ter que tomar um solzinho lá no purgatório. Aquela fala desse pregador mostra um total desconhecimento sobre a doutrina do purgatório. Porque há, infelizmente, no mundo católico, vocês sabem disso, há uma deficiência intelectual. Parece que é uma preguiça dos católicos estudarem. E quando a pessoa não sabe, não tem propriedade com o que ela está falando, ela pode falar muitas besteiras. Só que um pregador, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, porque ele atinge diretamente a vida das pessoas que têm confiança nele. Então assim, como tomar um sol? Santo Tomás de Aquino vai dizer que o fogo do purgatório excede a todo e qualquer sofrimento humano. Não se tem comparação com nenhum suplício na face da terra com o sofrimento do purgatório. Alguns santos chegam a dizer que o fogo do purgatório é o mesmo fogo do inferno, porém ele é eterno, obrigado amor, ele não cessa, e o outro é temporal, ele acaba. Mas é a mesma natureza do fogo, ou seja, é um tormento que nós podemos dizer indescritível. Você não pode descrever a natureza do sofrimento, a natureza da dor, só que ele não tem esperança nenhuma.
Porque tanto o céu como o inferno, ele tem só porta de entrada. O purgatório, graças a Deus, até tem um livro do Beato Dolindo Rotolo chamado O Purgatório, a Última Misericórdia de Deus, né? É a última misericórdia. Ele tem porta de entrada e tem porta de saída. Mas não significa que é como um sol. É muito mais terrível do que um sol, né? É São Roberto Bellarmino que vai dizer que é a mesma natureza do fogo do purgatório e do fogo do inferno. E algumas pessoas confundem, elas pensam que quem vai para o purgatório é uma pessoa que morreu em pecado mortal, e que ela não vai conseguir reparar devidamente a culpa dela, não conseguiu reparar, ela vai reparar ela. Não! Purgatório são pessoas que morrem na amizade com Deus, em estado de graça, que tem uma vida regular de confissão, que vive na graça. E ali, quando ela morreu, ela vai purgar no purgatório as faltas que ela não conseguiu eliminar em vida, reparando o seu débito de ofensa contra Deus. Então veja bem, a coisa ela não é simples demais não, gente. A coisa ela é terrível. E o que às vezes eu fico triste por causa disso? Né? É um alerta que eu dou e até gostaria de saber se tem algum padre aqui. A minha esposa está respondendo. O padre Zeno Aguiar está aqui, né? Até vou falar aqui com a presença do padre Zeno, meu grande amigo, sempre está escrevendo para mim. Por que nas missas de sétimo dia, todas as vezes se fala que vai todo mundo para o céu? Ah, porque o senhor fulano de tal é uma pessoa muito boa, está no céu. Ah, porque a senhora fulano de tal é uma mulher caridosa, está no céu. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. E isso é muito grave de estar se falando. Por quê? Porque impede a alma que está naquele sofrimento terrível, ao menos de receber a oração dos seus familiares e das pessoas que o amam. O que São Francisco de Sales falava? Eu não quero que esse povo fique falando que eu sou santo, porque depois da minha morte, eles vão querer ficar lotando o meu funeral de coroa, vão querer fazer homenagem. Ele falou, eu não quero nada disso. Depois da minha morte, eu vou precisar de orações, de rosário, de sufrágio, de via sacra, de santa missa. Então, muitas vezes se coloca isso, mas já está no céu. O povo católico já não tem esclarecimento, já não conhece sobre o purgatório. E as almas ficam lá fazendo o quê? Sofrendo terrivelmente. Agora, um dia, o Padre Pio encontra um irmão dele do convento. E aí, o pessoal está cada vez mais subindo. Sejam bem-vindos. Se vocês puderem compartilhar, vão curtindo. Vamos lá, vamos compartilhando, porque a gente já está com 145 pessoas. O Padre Pio encontra um religioso, irmão dele. E aí, o irmão religioso do Padre Pio pediu para ele celebrar uma missa para o papai dele, que já tinha falecido. E quando o Padre Pio, que tinha aqueles dons extraordinários, né, chega para ele e diz assim, olha, eu vi o seu pai saindo do purgatório hoje. Aí, mas Padre Pio, meu pai morreu faz 30 anos. Aí o Padre Pio bateu no ombro dele e falou, meu caro, diante de Deus tudo se paga. Veja bem, o filho dele era um religioso franciscano de fervor primitivo, de penitência, daquelas ordens que seguiam com firmeza os ensinamentos de São Francisco de Assis. E por certo, aquele filho dele deveria rezar muito pelo pai, pedir outras missas. E mesmo assim, o pai dele estava há 30 anos sem sair do purgatório. Você imagina quantas pessoas que não tem lá no purgatório, que não estão sofrendo desgraçadamente por não ter ninguém que reze, que ofereça sacrifício, que tenha amor, que tenha compaixão, sendo que Santo Tomás de Aquino chega a dizer que rezar pelas almas do purgatório é a maior caridade do que você dar comida para um pobre, porque o pobre pode bater na casa de alguém. Eu não sei se você sabe, mas o catecismo da Igreja Católica ensina que se uma pessoa com fome, sem dinheiro para comer, entrar dentro de um mercado e pegar um pacote de bolacha e foi por necessidade vital de viver, ela não tiver condições, nem aquilo é pecado, porque ela está fazendo aquilo por subsistência. Ele pode entrar no mercado, ele pode bater na casa de alguém, ele pode ir numa pastoral do Vicentino, ele fica no farol pedindo comida, entendeu? Agora, e a alma do purgatório?
Ela depende somente da ajuda dos que entendem a doutrina da igreja, que tem princípios de caridade para rezar pelas almas do purgatório. Por isso, o desafio que eu vou te dar hoje, para mim e para você, é depois que nós terminarmos essa live, nós rezarmos no mínimo, seria bom rezássemos um rosário, mas no mínimo 1/3 pelas almas do purgatório. E aí depois eu vou te contar, porque você também vai ter benefícios por causa disso. Mas quantas almas que são abandonadas? Uma amiga minha chamada Nilza, ela estava com câncer, e ela chegou e falou para os filhos dela, ó, eu sei que eu vou morrer. Eu sei que a minha hora de se aproximar de Nosso Senhor está chegando. E ela falou para os filhos dela, eu quero que vocês vão diariamente na Santa Missa rezar pela minha alma durante 1 ano, pois a mulher faleceu, olha, de santa memória, era uma mulher muito boa, muito maravilhosa, extremamente querida, né? E aí aconteceu que quando ela morreu, os filhos dela foram diariamente na Santa Missa durante 1 ano para suplicar pela alma da mãe deles em virtude dos padecimentos do purgatório. Por quê? Porque ela tinha noção, porque ela conhecia sobre essa questão. Ou seja, é sério, o sofrimento no purgatório, ele é terrível, ele é terrível. Agora, eu não sei se vocês conhecem a história do santo Stanislau Kostka. Eu quero partilhar com vocês, porque aconteceu que um dia uma alma do purgatório apareceu para ele. Ele estava rezando pelos finados. E quando ele vê essa alma devorada pelas chamas, como que com carvão no meio de uma fornalha, o religioso o interrogou se aquele fogo era mais penetrante do que o nosso. O santo Stanislau resolve perguntar isso. Ai de mim, respondeu aquela alma bendita do purgatório, todo o fogo da terra comparado com o do purgatório é como um sopro de ar fresquíssimo. Mas como é possível, né? Objetou o santo Stanislau. Desejaria mesmo experimentar com a condição de que isto aproveite para me fazer descontar aqui uma parte das penas que terei de sofrer no purgatório. Então ele queria experimentar para descontar em vida uma parte do que ele deveria sofrer no purgatório. Então você vê, né? Os santos, eles têm muita consciência das verdades de fé. Eu não sei se você sabe, mas São Francisco de Assis pediu para Deus o último lugar do purgatório. O último lugar do purgatório. Ó, o pessoal que vai estar vendo aí, depois eu vejo o resto, ela vai ficar 24 horas nos stories, tá? E aí, irmãos, eu peço sempre para vocês, compartilhem, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas. Tá bom? Esse livro que eu estou lendo aqui, ele chama O Pecado Venial do Padre Beltrame. Olha, ele é uma edição muito antiga, eu estou com uma Xerox, mas eu vou editar pela minha editora Imaculada. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Quanto mais vocês me ajudarem, depois se vocês puderem adquirindo livros no nosso site da editora Imaculada, eu capitalizo, eu tenho como investir para estar fazendo outros livros como esse. É um livro antigo, raríssimo, a gente não se encontra e eu quero editar ele para vocês. Bom, e aí aconteceu que o santo Stanislau pediu isso daí. E ela diz, nenhum mortal poderia suportar a mínima parte sem morrer no mesmo instante. Então nenhum mortal poderia suportar sem morrer no mesmo instante se Deus não a sustentasse. Se queres convencer-te, estende a tua mão. E aí, em vez dele ficar intimidado, ele estendeu a mão. E o que aconteceu? Caiu o fogo do purgatório? Não caiu o fogo do purgatório. Aqui, ó, o perdão do sacramento da confissão não salva do purgatório? De jeito nenhum, irmão, não salva. Ele perdoa o pecado, mas não os danos que fica, tá? Aí depois eu tenho 2 pregações longas, Josias, na internet, no YouTube. Aí você coloca Purgatório Anderson Reis, eu tenho 2 pregações longas onde eu explico melhor isso, que a live já não é de tanto tempo assim. Então colocou, Stanislau, quando ele sentiu aquela gota de suor, não foi o fogo do purgatório, foi a gota do suor, ele caiu no mesmo instante, soltando gritos, né? Agudos, não foi grito, agudos, lacinantes. E aquela gota ali tinha transpassado a carne e os ossos e saía pelo outro lado, formando uma profunda chaga. Perfurou a mão do santo, tá? Aquilo tudo. Então, você vê que coisa. As indulgências ajudam a salvar do purgatório, sim. Acudiram logo os confrades assustados e com pronto socorro lhe fizeram recobrar os sentidos. Stanislau, então cheio de espanto, contou o que tinha acontecido e acabou dizendo, olha só, meus irmãos, se cada um de nós
Aí que vem a parte agora, né? Por favor, presta atenção nisso. Ai, se cada um de nós, meu Deus do céu, conhecesse os rigores do divino castigo, jamais pecaria. Façamos penitência nesta vida, para depois não termos de fazê-la na outra, porque terríveis são aquelas penas. Ele disse que se nós conhecêssemos os castigos, evitaríamos profundamente de pecar. Evitaríamos profundamente de pecar. Eu garanto para vocês que se a gente estudasse sobre essas coisas, lá na nossa editora Imaculada a gente tem um livro sobre isso, o Manuscrito do Purgatório é perfeito. A primeira vez que eu li aquele livro eu não conseguia levantar da cadeira, ficava meditando, pensando sobre isso. Se nós entendêssemos o que é a gravidade de um pecado, meu Deus do céu, irmãos, como nós evitaríamos, como nós rezaríamos mais, como nós daríamos mais atenção para a salvação da nossa alma, para as coisas eternas. E aí, continua se dizendo, combatamos os nossos defeitos, especialmente as culpas veniais advertidas. Eu vou falar para vocês sobre as culpas veniais aqui, se vocês puderem ir compartilhando aí. Para vocês entenderem o que um pecado venial faz e o tipo de pecado que leva para o purgatório, você vai usar muito essa live para você rezar hoje. Você vai meditar, você vai ficar quieto, silêncio, e você vai rezar. O santo continua dizendo, a majestade divina é tão santa que não pode sofrer a mais pequena mancha em seus eleitos. Depois disso aconteceu que ele foi para o leito, o santo Stanislau, e aí ficou por 1 ano sempre atormentado por terríveis dores causadas pelas chagas da mão. No fim do ano, depois de ter ainda exortado seus irmãos a temerem os rigores da justiça divina e a fugirem de qualquer pecado ainda leve, expirou suavemente no colo de Deus. Agora você imagina, o que ele fez? Ele ficou admoestando seus irmãos. Para quê? Para não pecarem. Qual que é a experiência dos santos? O que Nossa Senhora disse em Fátima? Não ofendam mais a Nosso Senhor. É o pecado que é uma desgraça. Só que aconteceu que por causa disso, ele conseguiu levar todas as pessoas da sua redondeza, por causa da história dele, a fazer boas confissões e houve o quê? Um reflorescer da santidade dentro dos mosteiros. Os religiosos, entendendo esse testemunho maravilhoso de Santo Stanislau, recobraram o fervor em virtude da compreensão que foi passada pela vida e pelo sofrimento, porque o pessoal via ele lá. O pessoal via ele lá, a maneira com que ele ficou em virtude, né, desses pecados. Agora, meu irmão e minha irmã que me assiste aí, nesse próprio livro aqui, eu queria muito editar ele. Ele vai falar sobre a questão do pecado venial. Eu tinha deixado marcado aqui, mas acho que eu perdi um pouco a página aqui. Bom, aqui, ó. Veja bem, queridos, a gente estava falando sobre os pecados. Agora eu quero mostrar para vocês alguns tipos de pecado e qual foi a punição no purgatório para cada um deles. Na história da ordem cisterciense, lê-se aqui uma irmã de muita virtude. Eu acho interessante porque ele esclarece, não era uma irmã de vida relaxada, era de muita virtude. Foi para o purgatório porque disse, sem necessidade, algumas palavrinhas com voz submissa, no tempo em que estava rezando o ofício. E que o mesmo aconteceu a outra religiosa, por não ter feito inclinação ao glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como mandava a regra. Então a regra manda, falou glória, inclina. Ela não inclinou. A outra falou na hora da oração, mas não era momento de falar. O que aconteceu? Ambas apareceram envoltas em chamas a implorar e prevenir o convento dos rigores da justiça divina. É por causa disso. Você imaginaria que uma pessoa, porque não fez um vênia direito? Você imagina as pessoas como entram na igreja hoje em dia,
Qual que é o tipo de genuflexão que faz diante do Santíssimo Sacramento? Aonde tem uma igreja, aonde Jesus está realmente presente, que não tenha uma baderna de pessoas conversando, sem um pingo de temor a Deus, sem um pingo de educação, falando no celular, conversando do lado, olhando para frente, olhando para trás, falando da novela, batendo papo diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. Essas pessoas não têm noção do que as espera. Só que se pregassem para elas, se elas tivessem a oportunidade que você está tendo de escutar isso daqui, beleza. Só que quem que vai estar falando do purgatório para esse povo? Eles lá estão interessados? Agora todo mundo quer falar só de prosperidade, de vida boa. Todos os pregadores da Igreja Católica viraram coach, entendeu? Se você quer fazer um coach numa empresa, quer levar uma palestra para uma empresa, amém. Eu já fiz esse tipo de palestra em empresas, foi muito bom. Eu pretendo voltar também, porque como doutrina social da igreja eu posso levar um bom ensinamento dentro de uma empresa. Mas o pessoal fica impondo isso no evangelho e estudar a doutrina católica. Nada. Ensinar o povo a verdade da Igreja Católica, nada. O nosso comprometimento é com a fé católica, e purgatório é artigo de fé. E por isso que eu amo a aparição de Nossa Senhora de Fátima, porque ela veio ensinar para nós, sobretudo, a vida eterna, que tem céu, que tem purgatório, que tem o inferno, e que a nossa vida deve ter um comportamento exemplar para evitar os rigores da justiça divina. Entendeu? Aqui vai dizer, ó, na vida de São Martinho, achareis que morreu uma virgem chamada Vitalina. Estava em tal conceito de santidade que não somente a cidade, mas toda a diocese tomou parte nas exéquias. Não para sufragar-lhe a alma, porém para obter de Deus com a sua intercessão graças especiais. Ninguém foi lá no velório dela para fazer sufrágio, para rezar, mas para pedir intercessão, porque todo mundo considerava uma santa, a Vitalina, né? Persuadidos todos que estava já no céu. O mesmo São Martinho não rezou o requiem ou de profundis, que são orações, e somente congratulava-se com ela de sua ditosa sorte e agradecia a Deus os favores a elas concedidos. Então a defunta deixou-se-lhe ver em hábito escuro, com um olhar triste e com um aspecto terrível, e com voz lamentável: não é-me ainda permitido ver o Senhor face a face. Ó Deus, mas por quê? Porque um dia de sexta-feira violei a regra que manda não compor os cabelos, em sinal de luto pela morte do Redentor. Nossa, ela deixou de arrumar o cabelo. Calma aí. Diz que é para não arrumar o cabelo na sexta-feira, porque é para homenagear o luto de nosso Redentor na sexta-feira. Ela era religiosa. E porque ela descumpriu essa regra, ela estava no purgatório. Aí outro caso aqui vai falar que um dominicano, seguidor de São Domingos de Gusmão, da mesma ordem de Santo Tomás de Aquino e de Santa Catarina de Sena, de grande piedade, ele foi punido atrozmente, porque ele tinha excessivo afeto aos seus escritos. Então ele gostava muito disso, que tinha afeto, não tinha desprendimento no coração. E um capuchinho de Santa Vida apareceu vestido de fogo só porque, olha isso, pessoal do céu. Esse capuchinho de Santa Vida apareceu vestido de fogo só porque, sendo cozinheiro do convento, consumia um pouco de lenha a mais do que necessário contra o voto de pobreza. O que você me diz desse daqui? Alguém consideraria isso daqui como pecado? Alguém viria isso daqui como pecado? Então, rezem pelas almas do purgatório. O nosso voto de hoje é esse. Vamos fazer bem o desafio. Vamos colocar as almas do purgatório. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sei se você tem noção disso daí. Mas as almas do purgatório também podem rezar por nós. Isso daqui, quem vai dizer são grandes santos. Santo Afonso, São Roberto Bellarmino e Soares, que foi um grande escritor jesuíta, dizia: ensinam que se pode legitimamente invocar as almas do purgatório para nos obterem de Deus os favores de que temos necessidades. Agora, irmão, tinham santos que recebiam inúmeras graças das almas do purgatório. Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, chamada Rainha da Mística, vai dizer aqui: tudo o que peço a Deus por intercessão dos fiéis defuntos me é concedido. Olha que coisa interessante.
Quando quero obter com segurança uma graça, escreve Santa Catarina de Bolonha, recorro às almas padecentes e a graça que suplico sempre me é concedida. E aí eu sei que esta é a parte da pregação que mais nos interessa. Saber do sofrimento dá medo, depois a gente fica aí, falando que as pessoas não rezam pelas almas do purgatório, se a gente não está rezando é uma advertência para nós, a gente fica meio assim, e aí a gente escuta essa parte e dá um aguento, né? Tudo que eu vou pedir para as almas do purgatório, elas vão me conceder. A Santa Teresa, a Santa Catarina de Bolonha, e aí eu vou falar aqui depois do Cura d'Ars, como que eles conseguiam graças pedindo as almas do purgatório. Tudo bem, irmãos. Também fica como desafio a gente pedir uma graça. Mas por que a gente também, quando for pedir uma graça, não pede uma graça em especial? Concedei-me uma especial devoção às almas do purgatório. Por que a gente não pede para ter o coração caridoso, cheio de compaixão pelas almas sofridas? A gente poderia pedir isso, sim ou não? Né, pessoal? Isso mesmo, querido. E quem está dizendo aqui, não sou eu. É Santo Afonso, São Roberto Bellarmino, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Bolonha. Tá vendo, Por que as pessoas ficam assim? Porque não estudam sobre as almas do purgatório. Entendeu? Porque não estudam direito sobre isso. Entendeu? Então vamos ver. Vamos ver aqui, Aqui, O Santo Cura d'Ars exclamou um dos seus catecismos célebres: se soubéssemos quão grande é o poder das santas almas do purgatório e quantas graças podemos obter de Deus por sua intercessão, não seriam elas tão esquecidas. Rezemos muito pelas almas para que elas rezem por nós. Entendeu? Então isso daqui quem está dizendo é São João Maria Vianney e o Cura d'Ars. Então eu coloquei como respaldo Santo Afonso, São Roberto Bellarmino, Soares, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Bolonha e São João Maria Vianney. 6 autoridades para nos dar respaldo de que verdadeiramente as almas do purgatório podem interceder por nós. Sim! Sim! Bom, queridos, eu estou tendo como costume fazer uma live de meia hora aqui, mas eu tenho uma dificuldade para falar pouco, né? E cada dia é um tema. Eu fico vendo aí nos inscritos, vocês ficam, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Eu tenho vontade de falar sobre tudo isso daí que vocês estão falando, mas em cada live é um tema. E se vocês soubessem, gente, o que me custa de tempo, de estudo, para mim falar tudo isso daí que vocês falam no final, eu quase não durmo para ficar estudando tudo isso daqui. Mas vamos lá. Agora é o momento do consolo. Quem é devoto de Nossa Senhora vai receber esse consolo aqui agora. A Nossa Senhora nos livra do purgatório. Principalmente aqueles que têm uma devoção especial por Nossa Senhora do Carmo. Mas Santa Teresa de Jesus teve uma visão do purgatório enquanto rezava o Santo Rosário. E viu que a cada Ave Maria as almas purgantes recebiam um jato de água fresquíssima que as refrescava no meio dos atrozes tormentos de fogo. Então você quando estiver rezando, você vai imaginar, tá? Que as almas do purgatório estão recebendo um alívio por causa da sua oração. Você entendeu como dá para você fazer uma caridade maravilhosa para essas almas que estão sofrendo? Nossa Senhora fez esta confortadora promessa ao beato Alano de la Roche: eu considerei graças e bênçãos para os devotos do Rosário enquanto permanecerem sobre a terra. E depois da morte, conceder-lhe-eis grande conforto. Todos os dias eu livro do purgatório um grande número dessas almas e as conduzo à pátria celeste. Santo Afonso dizia: se quisermos ajudar as almas do purgatório, recitemos por ela o rosário, que lhe é de grande alívio. Agora tem uma historinha bonita aqui, Na vida de São Pompílio Pirrote, lê-se que o santo recitava rosário com as almas do purgatório, as quais lhe respondiam em voz alta, demonstrando desfrutar de grande conforto. E o Padre Pio também dizia: ofereço-te um tesouro, saiba onde valorizá-lo, esvaziemos o purgatório. Este tesouro é tão precioso e custa tão pouco obtê-lo. O quê? A oração do Santo Rosário. E aí depois, mais uma frase de Nossa Senhora ao beato Alano de la Roche: eu sou a mãe das almas do purgatório, e a cada instante os sofrimentos dos meus devotos são aliviados pelas minhas orações. Então aqui agora nós encerramos
a nossa live. Se você for numa missa hoje, oferece a missa pelas almas do purgatório. Você pode oferecer o terço, o rosário, qualquer tipo de sacrifício, um banho gelado, uma abstinência de algum alimento e qualquer coisa assim. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do nosso desafio. Eu peço encarecidamente para você que você possa avisar as pessoas. Você pode convidar o pessoal 3 horas, manda um áudio no grupo, manda o link do meu Instagram. Aliás, se você não segue a gente ainda, por favor, você pode estar seguindo-nos aqui, né, no Instagram e ajudando a compartilhar. Eu tenho 17 mil seguidores e a gente bateu hoje o pico de 160 pessoas. Graças a Deus, nesse horário à tarde, a live ela vai ficar ainda 24 horas no Stories, se você quiser assistir mais uma vez, compartilhar. E não se esqueçam, pessoal, eu estou falando com vocês aqui agora, que talvez que não saibam disso. Todas as terças-feiras, às 21 horas, eu tenho uma live no YouTube. O meu canal é Anderson Reis Oficial, às 21 horas. E o que você pode fazer? Você pode deixar para despertar, aí você sabe quanto tempo antes, meia hora, 1 hora, 20 minutos, 10 minutos, e colocar live com Anderson Reis. Eu vou falar mais sobre Nossa Senhora à noite. Eu espero. Eu não sei o que é isso, ó, coloca nos destaques, tá vendo? Então, ô pessoal, deixa eu perguntar para vocês aqui, ó, deixa eu me comunicar com vocês. Vocês estão gostando? Tá sendo legal? Quem está em pecado grave pode pedir missa para as almas? Eu acho que pode sim. Você pede a missa para as almas, mas por favor, se confesse também. Daniel Castelo, meu amigo maravilhoso, professor de jiu-jitsu de Brasília, amigo de longas datas, Deus abençoe. Manda um abraço para a Úrsula, para a Marcela, para o Paulo Costa, para o Marcos, Juliceia, o Zaca Franca, meu amigo, Luan, Raíssa, Deus abençoe, Eliane, o Padre Zeno. Por favor, Padre Zeno, dá uma bênção final aqui para o nosso povo. Padre abençoado, Padre querido, Deus abençoe. Um abraço para minha esposa maravilhosa, linda, que está aqui no quarto com o Gabriel. Que alegria. Como que é pôr no perfil o horário das lives? Pessoal, mas eu pus lá, ô Paulo. Só quero falar uma coisa para vocês. Pessoal, agora eu estou pedindo uma ajuda aqui para vocês. Eu moro em São Paulo e todas as quartas-feiras nós temos o terço dos homens. Olha o que eu vou pedir para vocês. Ficam aí e me escutem direitinho. Eu vou soltar um vídeo no YouTube convidando o pessoal para ir no terço amanhã. Terço dos homens. Fica no centro de São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Me ajuda só compartilhando esse vídeo. Com quem? Com algum amigo de São Paulo. É só para homens. Se você conhece, você que é mulher, que é tia, conhece alguém de São Paulo, me ajude compartilhando. A gente quer que esse terço dos homens seja uma graça. Esse movimento está sendo uma beleza para a igreja. Então fica esse meu pedido. Vamos para o desafio. Hoje à noite, 21 horas. E amanhã, às 15 horas, eu me encontro com vocês novamente. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Ó, o padre deixando a bênção para cada membro que está aqui online. Obrigado, Padre Zeno. Depois, pessoal, segue o Padre Zeno aí no Instagram também, tá bom? Abraço, salve Maria.